A paz do Senhor, amados irmãos. Nós estamos aqui hoje, num dia especial, gravando os nossos 15 minutos de sabedoria na palavra. E hoje Deus compartilhou comigo algo muito interessante em sua palavra. Na verdade, desde ontem, essa palavra vem fermentando no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu queria que você, se você tiver a possibilidade de abrir onde você estiver, ou até mesmo de pelo menos ouvir o texto da palavra que eu vou ler. Esse texto está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, é um texto conhecido que diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Respondendo-lhe Jesus, disse: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra a teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Porém lhe disse: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes na verdade que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa passagem que eu acabei de ler está em Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 31. Queridos, nós podemos entender que nessa passagem, Jesus, ele estava com seus discípulos e de repente um jovem prostrou-se aos seus pés e disse que queria segui-lo. E é interessante que Jesus falou para ele sobre os mandamentos e a gente vê que ele era um jovem que obedecia à risca a palavra de Deus. Ele não era um adúltero, ele não levantava falso testemunho contra ninguém, não acusava ninguém de algo que ele sabia que a pessoa não tinha feito. Ele honrava o seu pai e sua mãe, que é algo muito importante que você precisa entender, que traz bênçãos de Deus para a tua vida, são promessas que estão na palavra de Deus. Mas é interessante que Jesus conhecia o íntimo do coração daquele homem. E Jesus viu que ele tinha muito amor por tudo aquilo que ele tinha, pelas propriedades, pelas riquezas. E é interessante que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus o olhou e o amou. E justamente por o amar, Jesus o confrontou. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que Deus toca o meu coração para te dizer nessa manhã: o amor de Deus nos confronta naquilo que nos afasta de Deus. As pessoas deturpam muito o amor de Deus, elas acham que Deus vai te abraçar, vai te segurar no colo. Não que isso muitas vezes não seja necessário e muitas vezes nós nos sentimos abraçados e consolados pelo Espírito Santo.
Mas a primeira coisa que Deus faz é confrontar aquilo que nos prende, aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração. E a Bíblia diz que Jesus o amou, e por o amar, Jesus o confrontou em suas riquezas. E a palavra de Deus diz que ele baixou a cabeça, saiu triste e foi andando embora. Porque na verdade, se realmente ele estivesse disposto a seguir a Jesus, ele falaria: tá bom, mestre, eu vou vender tudo que eu tenho, aliás, eu vou doar tudo que eu tenho e vou te seguir. E não foi isso que aconteceu. Então, primeira coisa que a gente aprende: o amor de Deus nos confronta. E eu te pergunto nessa manhã, nesse dia, nesses 15 minutos de sabedoria na palavra, o amor de Deus, o confronto de Deus, aquilo que Deus tem te pedido, aquilo que Deus tem pedido para que você abra a mão para o seguir, aquilo que Deus tem te pedido para que você esteja mais perto dele, para que você caminhe com ele, você tem entregue nas mãos de Deus? É interessante que os discípulos viram para Jesus e falam assim: mestre, mas como será que alguém vai ser salvo dessa maneira? Porque ele disse que era mais fácil um camelo passar por debaixo de uma agulha. A agulha, na verdade, é uma construção que existe naquelas terras de Israel, que o camelo, para poder passar, ele precisa passar ajoelhado. Ele consegue passar, não é agulha de costura, é um objeto arquitetônico, é uma construção arquitetônica. E para passar, passa com muita dificuldade, é muito difícil fazer o camelo ajoelhar para poder passar. Mas o que ele quis dizer é que era mais fácil o camelo passar por isso do que um rico se converter. Porque, na verdade, as pessoas que têm muitas posses terrenas têm o seu amor voltado para suas posses, a sua segurança está em suas posses. Mas, amados, eu estava conversando com Deus hoje pela manhã, falando com Ele sobre esse texto, e Deus me falou que muitas vezes não são só as posses terrenas. Às vezes a pessoa pode estar presa a um emprego, a uma carreira, a pessoa pode estar presa a filhos, a família, a pessoa pode estar idolatrando algum tipo de situação em que isso o impede de servir a Deus de verdade. E o mais engraçado é que os discípulos viram para Jesus e falam assim para Jesus: Jesus, então como é que a gente faz para adquirir o reino de Deus, para ser salvo? Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, a gente deixou tudo, a gente deixou casa, campo, família. E é interessante que Jesus fala algo para Pedro, que todos aqueles que deixaram família, casa, campos, ali significa trabalho. Não se esqueçam que Pedro era pescador e era uma das profissões mais rentosas daquela época. Outros discípulos também deixaram seus afazeres para poder seguir a Jesus. E Jesus faz uma promessa dizendo que, vou ler de novo o versículo 29, respondeu-lhe Jesus: digo-vos na verdade que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mães, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles a perseguição da era futura, a vida eterna. Primeira coisa que eu aprendo aqui nessa parte, Jesus diz que quando nós deixamos o que nos prende, que no caso aqui eram as riquezas do jovem rico, para segui-lo, para se dedicar ao Evangelho, ele nos garante que tudo aquilo que nós precisássemos, toda a prosperidade necessária ele nos daria, tudo aquilo que nós tivéssemos necessidade. E é interessante que algo me chamou a atenção nesse texto, porque nem todos os pastores, nem todos os missionários, nem mesmo os apóstolos que foram, que seguiram Jesus, receberam casas, terrenos, prosperidade. Alguns morreram inclusive sem nada. E eu entendo nesse texto que Deus é poderoso, Ele é dono de tudo, e quando algo na tua vida não toma conta do teu coração, Ele é poderoso para te abençoar. Deus tem prazer de nos abençoar. Só que é interessante que Ele diz assim: receberá 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. É interessante que as pessoas muitas vezes não entendem que quando nós pagamos um preço de seguir a Cristo, de seguir a Deus, muitas vezes pessoas nos perseguirão, levantarão calúnias,
perseguirão você. E outra coisa, perseguição é uma coisa importante que você precisa entender. Perseguição não é o desprezo de alguém, não é o fato de você muitas vezes não ter atenção das pessoas na hora e no momento que você quer. Não é perseguição, não é você muitas vezes sofrer porque alguém está te maltratando. Na verdade, a perseguição ela vem sobre todos aqueles que piedosamente, verdadeiramente obedecem à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você resolve seguir os ensinamentos de Cristo, existe uma movimentação espiritual que vai fazer com que pessoas te persigam, pessoas debochem da tua fé, pessoas debochem do teu comportamento, do teu padrão de santidade, justamente por você obedecer a Cristo. Isso sim é perseguição. E é interessante que as pessoas elas querem receber as bênçãos de Deus, mas elas não querem a perseguição. Muitas vezes vão vir as dificuldades, vão vir os problemas. E o que mais me chama a atenção é que na era futura a vida eterna. Lembrem-se, queridos, que nem todos que largaram suas riquezas, seus bens materiais, sua família, suas propriedades para seguir a Jesus foram abençoados financeiramente. Mas o que é mais importante é que nós temos uma pátria que ela é celestial. Eu queria terminar com esse versículo de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8, olha o que Paulo diz a respeito. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, a quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também os esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam unidos, sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse várias repetidas vezes, agora repito com lágrima, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. É interessante que ele diz que tudo isso ele considera como esterco e que ele havia perdido todas as coisas para alcançar o conhecimento de Cristo. Eu percebo que existem alguns pregadores que pregam esse texto que eu acabei de ler, o anterior, de Marcos capítulo 10, para enfatizar que quando você abre mão das coisas que Deus te pede, Deus automaticamente vai te abençoar financeiramente. Pode ser que isso aconteça, como pode ser que não. Não nos esqueçamos que muitos dos apóstolos morreram perseguidos, uns foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Mas, queridos, são 15 minutos de sabedoria e eu já encerro. O mais importante é que Paulo fala que a nossa pátria está nos céus e que, na verdade, nós devemos nos preocupar em agradar a Cristo e receber o pleno conhecimento que vem dele. Que Deus possa te abençoar, que você possa meditar nessa palavra, que você possa ver que existem pessoas que são inimigas da cruz porque pensam somente em si mesmas. Como você tem aberto mão daquilo que Deus tem te pedido? O teu foco, o teu desejo, a tua vontade, o teu sonho é o quê? É de agradar a Deus? É de conhecê-lo?
É de andar em seus caminhos? Qual tem sido, onde está o teu coração? O que Deus tem te pedido para que você abra a mão? Esse é o nossos 15 minutos de sabedoria. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.